A paz, amados. Saudamos todos os amados, irmãos e amigos, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela presença de todos vocês aqui. E queremos dizer que vocês não vão sair daqui como entraram. Mas antes de orarmos, nós queremos deixar para vocês o Salmo 15. É um salmo muito pequeno, mas esse salmo é um salmo que o Senhor responde a Davi, né? Quem é aquele que vai herdar o reino do céu? E ele diz assim: quem é, Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. Aí responde o Senhor: o que vive com integridade, o que pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que se difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos, o que a seus olhos tem por desprezível ao opróbrio, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usúria, não aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Que esta seja a nossa característica de homens honrados, que nós possamos estar dentro desse Salmo 15 e aí, no dia a dia, glorificar a Deus. Amém? Vamos orar com o nosso irmão Luciano. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Bem, poderiam ficar de pé todos? Eu gostaria que os irmãos que estão lá no fundo viessem aqui na frente, ainda tem lugar vazio aqui. Vamos estar mais juntos nesse momento após a oração de adoração. Pode vir, irmãos, vocês estão lá no fundo, senta aqui mais na frente um pouquinho, viu? Eu vou pedir para que vocês, aí a pessoa que está do seu lado, este homem valoroso, homem de Deus, né? Aperte a mão dele, dê boa noite para ele, né? Dê um abraço nele, abençoador, viu? É esse momento que nós vamos ter agora, né? De adoração ao Senhor. Nós todos somos corpos de Cristo, né? Vamos orar ao Senhor, né? Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, ó Pai, para fazer parte desse momento nosso que tanto esperamos, Senhor. Senhor, faz a tua bênção recair sobre nós, ó Pai. Aceita a nossa adoração, ó Pai. Aceita a nossa vida como oferta viva diante do teu altar, Senhor. Abençoa este culto, ó Pai. Recebe-nos, Senhor, diante de ti, Senhor. E tudo que seja feito aqui é para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, te adorando, bendizendo-nos ao teu santo nome, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, esteja presente e esperamos receber de ti a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Só tu és, só tu és. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és. Só tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és. Sim, tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. A tua igreja
a tua igreja te... O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos levantam. Só pra dizer que tu és o rei. Se tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Só para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre firmado em misericórdia, bondade e fidelidade. A tua igreja, nós adoramos a ti. A tua igreja te... O teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre bondade. A tua igreja, somente a ti. O teu reino justiça e igualdade. A tua igreja te adora, somente a ti, Senhor. A tua igreja te adora. Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, o nome dele, o nome dele. Glória a Deus. Antes de sentar, fala aí mais uma vez com quem está perto de você. Antes de você sentar,
Glória a Deus. Vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. A gente fica muito alegre em de ter-vos aqui conosco nessa noite. Deus abençoe. Queríamos convidar o irmão Adno e Jones. Mais uma vez, eles estão aqui conosco. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É sempre um prazer, uma honra para nós retornarmos aqui à IBMI. E nessa noite, uma noite muito especial, onde muitos corajosos saíram dos seus lares para estar presente na casa do Senhor, para juntos adorar o nome dEle. Vamos cantar uma de nossas canções, que traz o título Jesus Maravilhoso. Já mudou a minha vida, transformou meu coração, já salvou minha família com a sua forte mão, já quebrou todas as correntes que haviam nos meus pés. Maravilhoso és, maravilhoso és. Já me resgatou das trevas para a sua eterna luz. Maravilhoso Jesus, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, maravilhoso Rei, maravilhoso demais, maravilhoso és, maravilhoso sim, maravilhoso Deus, tu és pra mim. Levanta tua mão pro céu e agradeça a Ele. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado, tu és maravilhoso. Aleluia! Olha o que Ele fez comigo. Já me levantou das cinzas, já sarou minhas feridas, já mudou a minha sorte, restaurou a minha vida, já me deu prosperidade, me fez mais que vencedor. Maravilhoso Senhor, maravilhoso Senhor. Já me resgatou das trevas para a sua eterna luz. Maravilhoso Jesus, maravilhoso Jesus, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, maravilhoso Rei, maravilhoso demais, maravilhoso és, maravilhoso sim, maravilhoso Deus, tu és pra mim. Jesus, tu és maravilhoso, meu Rei, excelso e poderoso, poderoso, maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, maravilhoso Rei, maravilhoso demais, maravilhoso és, maravilhoso sim, maravilhoso Deus, tu és pra mim. Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus. Amém. Tu és maravilhoso. Antes de passarmos a palavra ao apóstolo Davi, queria chamar aqui o Júnior,
ele quer apresentar aqui o Ministério de Homens. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os homens, do grupo dos homens, para comparecer aqui à frente. E vou pedir para você passar o vídeo da viagem missionária de Varginha. Né? Nós nascemos em 2014, na primeira viagem para Varginha, nasceu esse desejo do nosso coração, né, de formar um grupo de homens aqui na igreja. Né? Então, iremos passar aqui um vídeo de um dos nossos trabalhos que nós realizamos. Eu gostaria de convidar todos vocês, nós temos reuniões todas as quinta-feiras, às 19 horas. É um momento de unidade, um momento de união, um momento de comunhão entre os homens. Todos vocês estão convidados para participar. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Esse foi um dos nossos trabalhos que nós fizemos na viagem missionária em Varginha. Quer saber mais o que o grupo faz, quais são os nossos propósitos, nossas metas? Aparece na quinta-feira às 19 horas aqui na igreja que você vai descobrir. Obrigado a todos. Só reforçando, né, toda quinta-feira existe uma reunião aqui dos homens, aqui em nossa igreja, a partir das 19 horas, onde nessa reunião se estuda a Bíblia, se ora, se compartilha os problemas. E então é muito importante essa reunião, é um discipulado para os homens, toda quinta, às 19 horas. Se você ainda não participa, participe. Queria chamar o apóstolo Davi Silva. O apóstolo Davi esteve já aqui em nossa igreja, em algumas ocasiões, e a última foi ano passado, outubro, no congresso da Casais, né, do congresso da família, em 22 de outubro. E o apóstolo Davi, ele é de Vitória da Conquista, pastoreia em Vitória da Conquista, aqui no sul da Bahia, sudoeste da Bahia, e já foi membro da nossa igreja, há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. Foi batizado aqui pela nossa igreja,
foi batizado por mim, o apóstolo Davi, e hoje ele tem um ministério nacional, internacional também, tem um trabalho missionário na África, e o apóstolo Davi também é escritor, ele já escreveu alguns livros, então nós vamos ouvi-lo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Sentados mesmo, vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado, porque o Senhor trouxe o teu servo em paz, e eu tenho certeza, Pai, que ele não veio a Salvador à toa, ele não veio, ó Deus, por acaso, o Senhor tem um propósito em tudo isso, por isso fala ao nosso coração nesse momento, ó Deus, abençoa o teu servo, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. Vocês estão vivos? Digo amém. Aleluia. Só homens falam de força, né? Então até o amém é mais forte. Aleluia. É uma alegria estar aqui, queridos. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu estava pensando hoje, quando estava vindo para cá, saí cedinho de Conquista, eu vim de carro e gosto de dirigir porque fui caminhoneiro. Então, estrada para mim é hobby. E eu estava vindo para cá e lembrando, né? Estou indo ministrar para homens de uma casa onde um dia eu nasci. Isso para mim é um privilégio muito grande. Eu estava me lembrando e pensando assim comigo, quantas pessoas estarão lá que nasceram hoje, mais ou menos, há alguns anos, e já estão dando frutos ou não estão dando frutos, e será o que eles pensam da vida? E aí eu faço questão de sempre, quando Bira está falando, eu estava só presente, foi você que batizou, eu sou filho daqui, porque eu já disse algumas vezes, quando já estive aqui, Bira é uma pessoa que me inspirou, o pastor Bira, carinhosamente a Bira, era a pessoa que eu olhava ministrando, ele era auxiliar, pastor auxiliar, do pastor Rosivaldo Araújo, saudoso Rosivaldo Araújo, e eu dizia, um dia eu vou ser igual aquele homem ali, vou pregar igual ele. Não cheguei lá ainda não, mas um dia eu chego, né? E aí eu ficava olhando para ele, e ele para mim foi, é lógico que o nosso paradigma maior é Jesus. Mas a gente tem paradigmas aqui na terra, a gente tem pessoas as quais a gente se espelha nelas. E o Birajara é uma pessoa que nós respeitamos, que honramos, tenho alegria sempre de falar dele, inclusive falar para você também que nos acompanha, está sendo transmitido ao vivo, que você em casa também seja muito abençoado, que a palavra te alcance, que a unção te alcance e que o poder de Deus se manifeste na tua vida de forma sobrenatural no nome de Jesus. Inclusive, ele falando que eu escrevo, antes, eu vou falar logo aqui rapidamente, porque eu falo dele também nesse livro aqui, porque quando terminar aqui eu vou passar o microfone, não vou falar de livros, também não vim aqui para lhe vender livros, eu vim aqui trazer uma palavra e estou dizendo, eu sou daqui dessa casa, eu nasci aqui, aqui não, era lá embaixo, que aqui não tinha nem essa construção, foram 29 anos, não é? E agora eu só não sei, é a água que o Bira bebe, que ele não fica velho, não? Desde quando eu conheço é desse mesmo jeito, então a gente precisa ficar perto dele para saber qual é a fonte que ele bebe, o que ele faz, para ficar assim, ele não envelhece, sempre foi assim, não sei qual é o segredo, mas Deus é bom. Então, esse livro aqui, inclusive, 22 de outubro eu estive aqui e foi um problema porque não teve livro para quem queria, eu subestimei, só trouxe uma caixa, o pessoal falou, cadê o livro? E acabou-se o livro. Então hoje eu tenho esse livro aqui novamente, Libertação Total, isso é a segunda edição desse livro. Esse livro aqui eu conto a história mais ou menos como eu fui quando eu me converti aqui há 29 anos. E eu tive muita dificuldade para ser liberto, porque ser crente é uma coisa, ser liberto é outra coisa. E eu precisei vir aqui, o pastor Bira precisou fazer uma oração por mim, porque eu me converti e fiquei 15 noites sem dormir. Eu não dormia nem de noite nem de dia, porque os demônios não deixavam. Eu vim no candomblé, eu vim na Umbanda, e foi um trabalho muito difícil. Até eu fiquei 7 anos com a vida amarrada, mesmo sendo crente, dizimista, ofertante, mas precisava ser liberto. Até que, 7 anos depois da minha conversão, de lutas e batalhas, mudei para São Paulo, e eu conheci a Missão Shekinah, onde eu estudei sobre libertação, me formei no curso de libertação. Então eu escrevi esse livro que fala de 4 áreas importantes que o crente precisa conhecer. A autoridade, o poder que você tem, que você às vezes não sabe.
O diabo, ele não é páreo para você, porque você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Você é templo do Espírito Santo. Jesus disse assim: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum. Tem muita gente sofrendo porque não conhece o poder que tem. O leão fica lá, um elefante no circo, fazendo o pessoal ganhar dinheiro, porque ele não sabe a força que ele tem. Então, o crente às vezes não sabe. Então, o primeiro capítulo é tomando posse da autoridade. Cada capítulo tem uma oração. O segundo capítulo é quebra de vínculo, onde eu falo que eu fui quebrar os vínculos, renunciar, porque que eu tinha vontade de beber, vontade de fumar, até que o principado apareceu para mim. E como foi que eu quebrei o pacto para ser livre e quebrar muitas maldições que tinha na minha vida, porque o terceiro capítulo fala sobre libertação de maldições. E o quarto capítulo fala sobre cura interior. O segredo da libertação chama-se cura interior. Tem muitas pessoas cheias de mágoa, de ódio, ressentimento e não sabem que o segredo está exatamente aqui. Então, 4 passos importantes nesse livro. Tem sido uma bênção. Segunda edição, saiu pela editora Rebentos. E tem sido um manual de libertação para muitas pessoas. Então, se você quiser depois, adquira. Tem algum homem aniversariando aqui hoje? Ninguém. O senhor, quem é? Vem aqui, por favor. Chega até aqui. Você está aniversariando hoje? Mais de 50? 52? Puxa, 5 mais 2 é 7. 7 é um dom perfeito, o nome de Deus. Então você está com unção. Então eu vou lhe dar de presente esse aqui para você, tá bom? Glória a Deus, Deus te abençoe. Aleluia. Obrigado. Esse segundo aqui, esse livro, A Felicidade da Família que Ama a Deus, foi inclusive lançado aqui em 2001. Tem o primeiro prefácio do pastor Rosivaldo Araújo, que ele me agradeceu por ter dado a ele o privilégio de fazer o prefácio. Quer dizer, o privilégio foi meu, mas ele disse que foi dele. E agora ele está na segunda edição, está com o prefácio do apóstolo Gésio Cardoso. O livro da família fala, baseado no Salmo 128, fala sobre o papel do homem, da mulher, dos filhos, como você evitar uma crise financeira, sexual na sua família, como ser um bom marido, um bom pai, um bom esposo, enfim. Esse livro tem abençoado muitas famílias, e quem fez o último prefácio disse que ele não deve só ser lido por alguém, mas alguém deve comprar vários e dar para outras pessoas, porque é o momento que mais está precisando de ministrar sobre família agora, que o diabo tem investido muito contra a família. Então, se você quiser adquirir esse livro lá, né? Você falou, vai ver se eu vou aniversariar. Não, aniversariante já foi, né? Então, esse aqui, praticamente, é o lançamento aqui, hoje. Vou dizer que você está dando certo, porque esse livro aqui prosperidade financeira, promessa de Deus ou invenção de homens? Porque tem muitas pessoas que não prosperam, não crescem, mas se liga aqui, muitas pessoas têm fechado o coração por causa daquela teologia da prosperidade exacerbada, porque as pessoas dizem que você aceita Jesus hoje, amanhã fica rico, e quem não fica entra em parafuso, e aí a pessoa fecha o coração. Mas tem aqueles também que pregam o evangelho da miséria, o evangelho franciscano. Nem uma coisa nem outra. Esse livro aqui veio trazer o que são princípios sobre como alcançar a prosperidade, o que é prosperidade, o que a Bíblia fala sobre prosperidade financeira, desde quando Deus criou o homem, criou para dominar, para o homem crescer, prosperar, multiplicar. A gente fala da prosperidade em todos os momentos, como Deus fala. É um livro que interessante. Quando eu escrevi o livro da família, eu queria escrever esse livro. Aí Deus não deixou, eu escrevi sobre família. Aí, 22 de outubro, eu vim aqui ministrar sobre família. E quando nós fomos almoçar, a pastora Elisângela falou, o senhor tem um livro, né? Aí Bira falou, você tem um livro sobre prosperidade. Eu falei, não tem. Ele falou, então está na hora de escrever. Então, foi depois que ela deu ali que eu peguei, escrevi esse livro, lancei inclusive no mês de maio, foi lá, nós lançamos ele lá em Nova York. Deus tem me aberto a porta das nações, eu tenho ido muito lá, e foi lançado lá, tem sido a bênção para muitas pessoas. Prosperidade financeira, promessa de Deus, a invenção de homens, segredo, saber o que é, se você quer saber o que é primícia, o que é dízimo, o que é voto, o que é oferta, como você ser próspero, biblicamente falando.
não é invenção de homens, é promessa de Deus. A Bíblia diz, Deuteronômio 15:4, que não é para ter nenhum pobre no meio do povo de Deus. Você acredita nisso? Quem crê na Bíblia? Mas você não disse amém, está escrito lá. Que não haja nenhum pobre no meio do meu povo. Apesar que Jesus falou que vocês sempre vão ter os pobres, mas ele disse, no meio do meu povo não é para ter provisão, porque um dos nomes do Senhor é Jirê, Jeová Jirê, o Deus provedor. Amém? Toma aqui. Tá bom? Eu vou semear, porque o segredo de colher é semear, tá bom? Aleluia. Amém, queridos? Fique de pé só um pouquinho. Eu queria pedir aquele tangedor, se ele pode ficar no teclado. Pode? Ele foi embora. Ele está aí? Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Aqui não é proibido dizer glória a Deus, tá bom, meu? Não é proibido dizer amém, aleluia. Você está pronto? Abra a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Aleluia. Quando você concordar comigo, você diga amém. Quando você não concordar, você fala misericórdia. Mas fala alguma coisa. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, ele diz: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, aleluia, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre, amém. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Teu filho já orou, já nos colocou debaixo dessa unção do Senhor. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, te agradecer por estar aqui. Eu quero te pedir, Espírito Santo, abra o entendimento dos teus filhos, cerca esse lugar com o teu poder, cerca esse lugar com os teus anjos, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Aqui é o arraial do Senhor, aqui estão os teus filhos. Nós rejeitamos tudo que não provém de ti, em nome de Jesus, e declaramos cada mente aqui cativa ao Espírito Santo de Deus, que tem liberdade para falar, para ministrar, no nome de Jesus. Diga amém, digam glória a Deus, aleluia. Pode sentar, acadeirai-vos e saber que o Senhor é Deus. Mas diga para o seu irmão: não converse comigo agora, porque eu vou ouvir a voz de Deus. Falei: se você insistir, eu vou te repreender. Queridos amados, alegria falar desse tema tão maravilhoso, restaurando o exercício sacerdotal do homem. Porque o objetivo que está no coração do pastor Bira, que é o sacerdote aqui que ministra, que falou com os líderes e com a igreja, era para ministrar sobre o sacerdócio do homem. E queridos amados irmãos em Cristo, você que nos acompanha pelas redes sociais, esse é um momento muito propício para falar dessa área tão importante. Eu digo por que propício? Porque o inimigo tem se levantado de uma forma terrível contra as nações, em especial contra o Brasil. Tem se levantado contra as famílias. Nunca se destruiu tanto a família. A gente tem visto muitos crentes
Nós temos hoje mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. E a gente fica preocupado porque nós vamos ter logo uma eleição. E a gente olha nos quatro cantos e a gente fica preocupado. Eu estava vendo isso até de jornalistas, de especialistas, de comentaristas. Disse: a gravidade nunca viu uma eleição tão difícil como essa. Está precisando de direção, está precisando de comando, mas comando de Deus. E quem transforma uma nação, quem transforma uma casa, quem transforma a família é Deus. E Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha com o homem, Deus é parceiro. Deus trabalha com você, Deus trabalha comigo. Quando Deus quer fazer algo, Ele levanta alguém para trabalhar com Ele. Você não foi criado por um acaso, você não é acidente de percurso, você não está aqui essa noite por um acaso, eu não estou aqui essa noite por um acaso. Nós estamos aqui esta noite porque estava na agenda de Deus, e Deus nos convocou aqui esta noite para falar conosco. Você está aí, diga amém. Aleluia. Queridos amados, e como é que Deus trabalhava no passado com sacerdotes? Qual era o ministério que Deus se manifestava para falar com o seu povo por meio dos sacerdotes? E o que foi que Deus fez o homem? Deus fez do homem o que é sacerdote. E ao longo do tempo, o homem tem se distanciado. E aonde não tem o exercício do ofício sacerdotal, o inimigo confunde. Onde não tem o exercício do ofício sacerdotal, o sacerdócio santo a Deus, o diabo trabalha, ele destrói, ele confunde, famílias são destruídas, falta paz, falta alegria. Por quê? Porque Deus trabalha por meio dos seus sacerdotes. E aí eu quero dizer para os amados, eu estava até pesquisando antes, e você fala assim: mas sacerdote, você sabe que o sacerdócio começa primeiro na sua vida. Talvez você vai dizer assim: pastor, mas eu não sou crente, eu não sou dessa igreja. Ou talvez outro vai dizer: mas eu não sou casado, eu sou solteiro. Mas quem disse que é só o sacerdócio é só para os casados? Não, o sacerdócio Deus instituiu para que o homem exercesse o sacerdócio. E quando se fala de uma família, de um lar, não são quatro paredes. Lá está uma família. E essa família tem como cabeça um sacerdote. Amém? Você está aí? Na Bíblia, quando a gente olha sobre o sacerdote, o que é que o sacerdote fazia, queridos? Ele ficava diante do altar, oferecendo sacrifícios a Deus. O que é que o sacerdote fazia? Ele era o representante de um povo diante de Deus, e o representante de Deus diante do povo. Quando Deus quis se revelar ao mundo, à humanidade, Ele criou o homem, criou Adão, e colocou Adão no Éden, deu-lhe uma esposa, e Deus tinha o prazer de chegar ali e conversar com aquele homem, com aquele casal, de se relacionar, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus morto, Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que fala, não é um Deus que está preso, não está preso em uma cruz. Não, Jesus é Deus, não só o Filho, Ele é Deus, mas Ele morreu, porém Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele está vivo. Jesus vive. E Deus se relaciona. Então um dia, o homem pecou, se afastou, caiu. O diabo entrou ali no Éden, confundiu o homem e levou o homem a pecar contra Deus. E o homem então fica distante, afastado de Deus. E Deus procura meios de trazer o homem de volta, de trazer o homem para o seu convívio, para um relacionamento. E como o homem caiu, Deus já tinha um projeto para levar o homem de volta. E a forma que Deus fez foi levantar sacerdotes, pessoas, homens, que estavam diante do Senhor, oferecendo sacrifício, adorando a Deus, chamando o povo para estar diante de Deus, para que Deus pudesse se manifestar. Algumas pessoas, de forma equivocada, talvez acham que
não precisa hoje de sacerdote. Quer dizer, você não precisa de sacerdote para interceder por você diante de Deus, porque quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abriu um espaço para você se relacionar com Deus. Então agora você não precisa de um sacerdote para interceder a Deus por você, mas você agora é um sacerdote para interceder a Deus por aqueles que estão à sua volta. Você está aí? Aleluia. Queridos, quando a gente pega a palavra, e eu estava pesquisando um pouco, só para você ter uma ideia, os termos originais, a palavra kohen, que vem do encontrado no Antigo Testamento, são os principais termos que geralmente são utilizados para sacerdotes, e são palavras que vão dizendo de um sacrifício, de um trabalho. No Antigo Testamento, a palavra sacerdote aparece pelo menos 775 vezes. A palavra sacerdote no Novo Testamento pelo menos 165 vezes. E o sacerdócio na Bíblia, eles tinham funções específicas, além de estar diante do altar, oferecendo sacrifício e clamando a Deus. O sacerdote, ele tinha funções também na área da saúde. Quando uma pessoa estava leprosa, aparecia lepra, levava quem? Ao sacerdote. O sacerdote que analisava a lepra, dizia a gravidade. Ele então recebia um sacrifício que a pessoa entregava para ele colocar diante de Deus, e ele dava um tempo, a pessoa voltava lá, se a lepra tivesse aparecido, estava curada, era perdoado. Até numa casa, a Bíblia diz, tinha casas que aparecia também a lepra, era o que? Era como bolô na parede. O sacerdote ia numa casa, ele examinava ali a profundidade daquela mancha, ele arrancava aquela mancha que era lepra na casa e dava um tempo, fazia sacrifício. Se voltasse aquele tempo e a casa continuasse daquela forma, teria que destruir, porque só o sacerdote poderia dar a palavra. A palavra do sacerdote é tão importante que quando Jesus, em Mateus, no capítulo 8, ele cura um homem leproso, que ele diz: Senhor, se quiser pode curar-me. Ele diz: eu posso, quer ser curado? Seja agora. Ele toca, cura, mas ele manda levar e dar a oferta ao sacerdote, porque o sacerdote tinha o papel de examinar as enfermidades, a doença. O sacerdote também, ele tinha o papel de ensinar a lei ao povo, de cuidar do ensinamento, de conduzir o povo. O sacerdote também, ele dava a cobertura àquele que governava, dava cobertura ao rei. O sacerdote tinha um papel extraordinário, tanto que tem uma tribo que era a tribo de Levi. Das 12 tribos do povo de Deus, que foram divididas em 12, uma tribo era a tribo de Levi, era a tribo dos sacerdotes. Eles não tinham nem direito à herança, não poderia receber das terras, porque ele dizia, Deus disse na sua palavra: eu sou a herança da tribo de Levi. A sua herança é o próprio Deus. Quando está falando do sacerdócio, Deus tem um cuidado tão importante, que as famílias sacerdotais eram escolhidas por família, e aquele ministério tinha que ir passando de pai para filho e continuava. Era tão importante, queridos amados, que quando Eli, o sacerdote Eli, para quem conhece o texto, talvez tenha alguém aqui que ainda não conhece muito bem a Bíblia, talvez uma pessoa nova convertida ou que ainda não é convertido, mas a Bíblia fala do sacerdote Eli. Ele era sacerdote e ele tinha um papel de cuidar do povo, de cuidar da sua casa, de cuidar do rei. Ele cuidava de tudo aqui que estivesse em volta. Ele era a pessoa responsável, um sacerdote. Antes do rei, ele era a pessoa, porque tinha os sacerdotes e os juízes. Inclusive Samuel foi juiz, foi sacerdote e ungiu 2 reis. Quando Eli pecou, Deus disse assim, no capítulo 2, versículo 29, eu tinha dito a você que você seria sacerdote para sempre. Agora, longe de mim tal coisa, porque eu honro aos que me honram, mas os que me desonram serão envelhecidos. Eu vou cortar o seu braço. Ou seja, Deus tirou
Eli do sacerdócio, algo tão importante. E ali toda a sua família perdeu o privilégio de ser sacerdote, porque não reconheceu o seu papel, não exerceu como deveria, foi negligente e Deus o tirou. Amados irmãos em Cristo, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou dizendo do sacerdócio no Antigo Testamento, mas quando nós olhamos para o livro de Apocalipse que acabamos de ler, diz, João está dizendo que ele recebe revelação de Deus. Ele recebe a revelação e passa, e ele vai dizendo, quem foi que disse? Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, ou aquele que vinha, aquele que vem e aquele que virá. Aquele que é o princípio e o fim. Ele diz no versículo 5, ele nos ama, perdoou os nossos pecados e com o seu sangue ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Aleluia, você está aí? Pode aplaudir, se é para Jesus, façam melhor. Aleluia. O que é que o texto está dizendo? Jesus veio restaurar o sacerdócio. Jesus veio nos perdoar e dizer, você agora não está mais diante de Deus para oferecer sacrifício de animais mortos, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós não devemos mais oferecer sacrifícios de animais mortos, mas diz que nós devemos oferecer sacrifícios vivos, santos, puros e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então você que hoje tem Cristo Jesus, você que foi lavado, você que foi perdoado, você que foi alcançado pelo Evangelho, Deus te chamou, Deus te perdoou, Jesus te comprou por um alto preço, que foi o seu sangue, e diz, você agora é meu sacerdote, eu restaurei sobre ti, porque ele é o sumo sacerdote, porque existiam os sacerdotes e o sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote e nós somos sacerdotes do Senhor. O que é que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que exercer o meu sacerdócio na minha casa. Onde é que você começa a exercer o sacerdócio? Primeiro na sua vida espiritual. Porque primeiro o sacerdote purificava a ele mesmo, depois ele iria clamar pelo povo. Eu pergunto para você que está aqui essa noite, você que me acompanha, como é que está a sua vida espiritual? Como é que está você diante de Deus? Como você tem caminhado? Porque primeiro o sacerdote ia, se purificava, se limpava para entrar na presença do Senhor, para agora oferecer para os outros. Você primeiro oferece a Deus sacrifício por você, dizendo, Deus, eu preciso colocar a minha vida em ordem. Senhor, eu preciso assumir a minha posição que um dia o Senhor projetou, desenhou, porque Deus não trabalha de forma de improviso, Deus trabalha com projeto e propósito. Deus tem propósito na tua vida, por isso Ele te projetou, e você está aqui essa noite para isso. Mas queridos amados, o que eu preciso fazer? Cuidar do sacerdócio da minha vida. Quando eu começo a cuidar do sacerdócio da minha vida, então eu começo a olhar para Deus e dizer, Senhor, eu preciso cumprir o meu papel na terra. As pessoas, infelizmente, queridos, principalmente nós homens, tem muitas pessoas que deixam a sua vida espiritual em segundo plano, corre em busca de tantas coisas. As pessoas hoje estão correndo em busca da faculdade, deve correr, mas ela corre em busca do emprego, tem que trabalhar sim. Ela corre em busca da casa própria, deve ter uma casa, amém por isso. Porém, as pessoas têm invertido a ordem. Jesus disse que se você deve buscar a Deus em primeiro lugar, e aí demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Aí muitas pessoas deixam, mas nós homens, principalmente homens, e graças a Deus que você está aqui essa noite. Homens às vezes gostam de deixar, por exemplo, o sacerdócio lá para a mulher. Se é para o sacerdócio com o filho, ele deixa para a mulher. Geralmente, quando você chega na igreja, o que você mais encontra? Mulheres. Às vezes hoje o homem fala, você vai hoje, não, você não fala, mas tem homens, sabe? Lá na Missionária da Fé fala assim para a mulher, você vai hoje, eu vou ficar em casa descansando que eu estou muito cansado, eu trabalhei muito. Se o menino fez alguma coisa, a mulher cuida desse menino. Se tem algo para fazer, algo para ensinar, diga, mulher, ensina esse menino.
quando o papel principal é do sacerdote, é do homem. Ele que precisa exercer o seu sacerdócio. Ele precisa começar a desempenhar o seu sacerdócio, primeiro na sua vida, e agora ele começa. Um sacerdote que ele se preza, que ele conhece, e ele sabe que ele tem que estar diante de Deus, representando um povo. E diante de um povo representando Deus, primeiro é a vida dele que ele vai apresentar ao Senhor. Ele quer Deus na sua vida, ele quer andar em comunhão com Deus, ele quer andar na presença do Senhor, ele quer agradar a Deus. E agora ele vai, se é casado, ele começa agora a oferecer sacrifício pela esposa, porque o papel do homem é cuidar. Paulo diz em Efésios 5 que o homem deve lavar, purificar a mulher com a palavra. O sacerdote tinha o papel de levar o povo à purificação. O sacerdote mandava o povo se lavar para chegar diante de Deus. O sacerdote, para iniciar o seu trabalho, era com lavagem. Ele tinha que estar se lavando, tinha a bacia para se lavar. O homem, primeiro ele vai buscar como sacerdote na sua vida. Se ele tem esposa, casado, também vou oferecer, sacrificar. Pastor, mas minha mulher não quer nada. Então você precisa estar mais diante do altar, oferecendo sacrifício. A minha esposa está desviada, então dobre o sacrifício diante de Deus, clamando, suplicando. A minha esposa ainda não é crente, aí você precisa clamar mesmo e oferecer mais sacrifício diante do Senhor. Se tem filhos, o sacerdócio dos filhos, cuidar dos filhos, porque o pai é o sacerdote da sua casa, é o sacerdote da sua família, é ele que cuida, ele que protege, ele está diante de Deus, ele oferece sacrifício. O homem às vezes vai perdendo a noção. Eu quero dizer para os amados que a unção de Deus não envelhece, mas a visão humana envelhece. E tem pessoas que vão envelhecendo na fé e vão ficando cansadas, desanimadas. Sabe, quando o sacerdote envelhece, a tendência dele é se definhar e morrer, chega o fim. Quando o sacerdote morre, se você ler a Bíblia, vai ver a história de alguns reis. Veja o que aconteceu com aqueles reis quando eles tinham um sacerdote sobre ele. E veja o que aconteceu com o rei quando o seu sacerdote morreu. Vou lhe falar Joás. O rei Joás teve o sacerdote Joiada. Está em 2 de Crônicas, capítulo 23. Joiada se levanta, ele pega aquela criança que era da família real, com 8 anos. Ele esconde porque Atalia era uma mulher terrível, que matava os sacerdotes, que matava os filhos dos reis, matava a família real. Atalia destruía todos. E então o sacerdote Joiada, ele pegou uma criança e guardou e protegeu. Escuta, sacerdote, pai, ele protege os seus filhos. O pastor da sua igreja é o seu sacerdote. Ele tem o sumo sacerdote, que é o pastor dos pastores. Ele é um pastor auxiliar, ele é o seu sacerdote. O que ele faz? Ele vai lhe proteger com a palavra, com a oração, com a orientação, com aqueles sacrifícios espirituais que faz diante de Deus. Para quê? Para proteger os filhos. Você tem o papel como sacerdote de proteger. Joiada pegou o rei Joás com 8 anos, protegeu ele, escondeu ele, guardou ele, colocou a babá ali. É assim que um sacerdote faz. Eu pergunto a você, como é que está o seu sacerdócio na sua casa? Como é que está o seu sacerdote com os seus filhos? Como é que está o seu sacerdócio com a sua esposa? Porque o seu papel é proteger. Então Joiada, ele pegou e protegeu. O que o sacerdote faz? A Bíblia vai dizer, eu não quero ler todo o texto para ganhar tempo, no capítulo 23, que ele chama os soldados, e ele dá o que? Dá armas, ele dá flechas, ele dá lança, ele dá escudo, porque um sacerdote, ele protege e arma espiritualmente. O sacerdote, ele armou os soldados, ele disse assim, vamos purificar a casa. Porque um sacerdote, ele pensa em purificar a casa. E primeiro começa com a casa, a sua vida, o seu corpo. Depois a sua casa, a sua família. Porque é tão importante que até para ser um líder na casa de Deus, Paulo diz que primeiro o homem precisa liderar na sua casa, para depois cuidar da casa do Senhor. Quando nós olhamos para o que o sacerdote fez, Joiada, com o rei Joás, ele guiou, ele chamou, porque o que um sacerdote faz? Ele une,
Ele chama o povo para a presença de Deus. Joiada chamou aquele povo e diz assim: veja como está a casa do Senhor. Atalia é má, ela tomou o domínio, ela colocou ídolos dentro da casa, ela colocou imagens, ela está destruindo. Então vamos nos unir. Todos aqueles soldados, sacerdotes, se uniram ao sacerdote Joiada, ficaram armados, destruiu Atalia que mata a família real. Atalia hoje está por meio dos demônios, dos principados, por meio da prostituição, por meio do homossexualismo, por meio das drogas, que estão matando vidas, crianças, jovens, destruindo lares, e chegando até alguns lares que conhecem a palavra, mas porque às vezes o homem deixou de exercer o seu sacerdócio. Atalia consegue matar, destruir, afastar as pessoas. Mas onde tem um sacerdote, ele sabe o seu papel, ele sabe como resolver, porque ele vai diante de Deus e Deus lhe dá a direção, Deus lhe dá a estratégia. Joiada, ele cuidou daquele rei. Depois que matou aquela mulher terrível, depois que ele purificou a casa, ele colocou o menino no trono para governar, com 8 anos, foi cuidando dele, porque ele sabia qual era o seu papel. Queridos amados irmãos em Cristo, Jesus disse que ele nos trouxe de volta, nos comprou para ser reis e sacerdotes. Grave bem isso, reis e sacerdotes. Ele pega o sacerdote e o rei trabalham junto. O sacerdote cuidou do rei porque o rei era pequeno, o rei cresceu. A Bíblia vai dizer, no capítulo 24, Joás agora já está no trono, já está casado, tem as suas esposas e começa agora a governar. Ele então começa a mandar passar as salvas, ele começa a levantar impostos, recursos, e manda as pessoas levantar recursos para restaurar a casa. Demorou tempo, mas o texto vai dizer, lê esse texto em casa, 2 de Crônicas 24. Demorou tempo, os levitas não atenderam. O que o rei fez? Chamou o sacerdote, porque aonde tem sacerdote, tem direção, tem submissão, tem obediência. Chamou o sacerdote veio e reuniu todos. Eles reuniram, conseguiram levantar recursos. A Bíblia vai dizer, queridos amados, que o rei Joás cresceu, prosperou, teve um excelente governo. Mas o texto vai dizer, e o sacerdote Joiada envelheceu e morreu. Logo em seguida, quando diz assim, Joiada morreu, diz assim, Joás se desviou. Joás não tinha mais um sacerdote para ouvir. Joás não tinha mais um sacerdote para orientar. O que aconteceu? O rei foi tomar conselho com os jovens, com os inexperientes, e disseram, vamos trazer de volta a idolatria. O que aconteceu? A morte, a destruição daquele rei foi terrível, porque ele perdeu o sacerdote. Casa onde não tem sacerdote, as pessoas começam a perder. Você está aí? Talvez não era essa a palavra que você estava esperando, mas é essa que Deus tem para você. Existe um rei chamado Uzias. Foi um dos reis mais prósperos, inventor de armas, guerreiro, próspero, amigo da agricultura. Sabe que ele tinha um sacerdote. Mas quando ele perde o sacerdote, ele perdeu a direção. Porque casa, lugar onde não tem sacerdote, não tem direção, as pessoas se perdem. Uzias se perdeu. Uzias achou que era o máximo. Ele entrou até no templo para oferecer sacrifício, quebrando um princípio que não era dele. Porque quando ele tinha o seu sacerdote como seu cabeça, dizia para ele como ele deveria andar. E porque Uzias perdeu o seu sacerdote, Uzias morreu leproso. Não teve nem direito às honras militares. Foi sepultado fora dos túmulos dos reis, porque ele perdeu o sacerdócio. O que o Brasil está precisando? De sacerdotes, de crentes que verdadeiramente saibam que são sacerdotes do Deus Altíssimo. O que as famílias estão precisando? De pais que sejam verdadeiros sacerdotes na sua casa. O que as empresas estão precisando? De funcionários que sejam sacerdotes e que possam também abençoar suas empresas. Porque o sacerdote, ele é responsável pela saúde do povo, era o sacerdote.
O sacerdote, ele é responsável pela cobertura do povo. O sacerdote é responsável pela prosperidade do povo. Ele recebia as ofertas que eram apresentadas. Era por meio das ofertas que aquele povo prosperava. Você precisa ler meu livro sobre prosperidade. Agora eu te pergunto, e não responda para mim não. Se você que é sacerdote não estiver exercendo o seu papel, o seu ofício de sacerdote, se você não estiver honrando aquilo que Jesus disse, que fez de você rei e sacerdote, o que vai acontecer? Ou o que está acontecendo com a sua casa? O que está acontecendo com a sua família? O que está acontecendo com a tua empresa? O que está acontecendo com a tua vida espiritual? O que está acontecendo com o grupo que você lidera? Porque a Bíblia é bem clara. Quando a Bíblia fala que o Senhor nos fez, Jesus nos comprou, em versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. E aí, em síntese, um sacerdote, ele tinha que representar o povo diante de Deus. Segundo, representar o povo, Deus perante o povo. E aí você sabe que Deus diz em Ezequiel 22:30, que procurou apenas um, que estivesse na brecha, para não destruir uma nação. Se Deus encontrar você, Ele pode mudar o quadro da sua casa, da sua família, do teu bairro, da tua cidade, desse estado, desta nação. Deus procura um. O sacerdote, ele tem que estar lá no altar dizendo: Deus tenha misericórdia da nossa nação. O sacerdote geme. Deus sempre dizia: chore. Os sacerdotes vão para o altar, chore, geme, clame, suplique. Porque segundo de Crônicas 7 diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O sacerdote faz isso. O sacerdote não fica olhando para as notícias ruins e dizendo: mas a coisa ruim não. Ele vai para o altar e ele começa a oferecer sacrifícios agradáveis no altar do Senhor. A sua vida, a sua adoração, a sua presença, dizendo: Deus, eu não me conformo com essa situação. O Senhor me chamou para um propósito. Ele cuida do ensino. Deuteronômio capítulo 6 diz que você, pai, homem, precisa ensinar o teu filho o caminho que deve andar, até quando ele crescer, não venha se desviar. Deuteronômio 6, você tem que inculcar a lei. Provérbio 22 vai dizer que você tem que ensinar até ele ficar grande. E Deuteronômio 6 diz: inculque a lei do Senhor. O que o rei faz? O rei guerreia, o rei governa, o sacerdote dá orientação, o sacerdote cobre. Enquanto o rei está com a espada guerreando, o sacerdote está dando orientação e cobertura. Você é que é o responsável pela batalha espiritual na sua casa. Você é sacerdote. Quando Davi queria vencer, ele chamava o sacerdote e dizia: traz aí o éfode, traz aí o Urim e Tumim, vamos consultar a Deus. Era o sacerdote que vinha e dizia: eu vou consultar a Deus, e Deus vai dar a direção. Se a sua casa está sem direção, você precisa dar direção. Você precisa ser direção para o seu patrão. Ah, a firma está com dificuldade, está para quebrar. Não, eu tenho uma solução, eu vou orar, Deus vai mudar a história. Você acredita nisso? Queridos amados, quando eu fui a São Paulo, 95, eu fui trabalhar numa empresa lá no quilômetro 22 da rodovia Anchieta, Formas Cristais, uma empresa grande de vidro. Nós chegamos lá, aquele pessoal disse assim: ei irmão, você chegou na hora ruim, difícil. A empresa está falindo, a empresa não dá mais vale transporte, a empresa não dá mais a cesta básica, tique restaurante, cortou as horas extras e vai mandar muita gente embora. Eu falei: então eu cheguei, foi na hora certa. Mas por quê? Era uma empresa com milhares de funcionários, trabalhando 24 horas por dia. Mas quando eu chegava, meu horário era 7 horas, eu chegava antes, 15 para 7.
Eu andava aquela empresa toda. O pessoal pensava que eu estava cumprimentando o pessoal do turno da noite. Eu andava ali, era com a mão estendida, abençoando aquela empresa. Dizia, Deus só me colocou aqui para abençoar esta empresa. Eu disse para aquele povo, vocês verão, Deus vai mudar o quadro dessa empresa. Sabe quando tinha um intervalo, em vez do pessoal estar lá contando piadinha, eu corria para o banheiro para orar. Eu começava a abençoar, eu pegava as notas e abençoava, eu nem conhecia o dono. Mas eu entendi que Deus me colocou ali para ser um sacerdote naquele local, para prosperar aquele local, porque dali dependiam muitas famílias. Porque Deus olha para a família, Deus não olha só para crente não, Deus olha para aqueles que um dia Ele criou, filhos que ainda não sabem que são filhos, mas são filhos do Senhor, são famílias que dependem. Eu orava, passei luta, perseguido. Não queriam me dar, eu era caminhoneiro, não dava as cargas que eu deveria fazer, porque eu sabia que tinha um principado por trás, mas eu insistia, eu clamava, eu orava, eu abençoava, eu andava naquele pátio, e eu dizia para ele, aqueles contêineres de vidros vão começar a voltar aqui. E quando foi um tempo, aquele povo disse, irmão, você tinha razão. A empresa se levantou, a empresa se reergueu, começou a pagar hora extra, voltou a pagar hora extra. Agora está dando vale transporte, agora está dando a cesta básica. A empresa cresceu, prosperou, por quê? Porque onde tem um sacerdote, tem oração, tem sacrifício, e Deus ouve, e Deus se manifesta, Deus responde, Deus prospera. O sacerdote, ele é responsável por cobrir o seu povo. O sacerdote, ele é responsável pela sua casa. Agora, você que está aqui essa noite, você que me ouve, que você é sacerdote, quantos aqui tem filhos? A maioria. Tem um filho aqui, um adolescente aqui, para vir aqui só para fazer um ato profético? Não, que tá? Tem algum adolescente aqui na área, na igreja? Vem cá, meu jovem. Vem cá não, faça favor, você não é meu empregado, né? Desculpa. Vem cá. Seu pai está com seu pai, com certo, não é isso? Ok. Então, fica aqui assim. Eu vou fazer um ato profético, só para ilustrar. Como é seu nome? Everton. Você crê em Jesus? É crente? Salvo? Não aceitou Jesus ainda não? Ixi, até hoje você está cegado para Jesus. Queridos, só para ilustrar aqui. Esse aqui é o Everton. Ele tem a cobertura. A cobertura é seu pai. Você é a cobertura para a sua casa, para os seus filhos. Você é a cobertura para a sua esposa. Quando a gente abre um guarda-chuva, por exemplo, é para proteger, não é? Ele é o quê? Uma cobertura. Se você abre um guarda-chuva, se tiver uma chuva aqui, e eu abro um guarda-chuva sobre o Everton, ele vai estar o quê? Protegido. Quando o sacerdote, quando o homem está exercendo o seu sacerdócio, como disse Jesus, como disse João, Jesus te comprou para você ser sacerdote e rei. O rei e sacerdote, isso é para você governar, guerrear, cobrir, abençoar e direcionar. A felicidade, a prosperidade, a alegria, a bênção, a unção depende de você. Porque o rei usa a espada para guerrear. A sua espada é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Amém? Se tem sol, você abre um guarda-chuva, protege. Por que que muitas pessoas estão sofrendo? Porque às vezes a cobertura está furada. Quer ver? Fica aqui o Everton, por favor. Eu vou pedir ao pai, vou chamar o pai mesmo para vir aqui. Deixa eu fazer aqui pedir o pastor Bira para me ajudar. Abre aqui, Bira, para mim, por favor. Isso aqui, rasga esse. Eu trouxe um guarda-chuva. Você viu com aquela sacolinha? Falou, o que o pastor tem naquela sacola? É livro? Não. Isso aqui é um ato profético. Pode abrir, por favor. Cadê o pai do Everton? Vem aqui, pai do Everton. Como é o nome do seu pai? Everaldo. Everton e Everaldo, por favor. Everton, fica aqui. Everaldo, fica um pouco mais acima aqui. Por favor. Eu trouxe um guarda-chuva. Então, você é responsável pela cobertura dele, ok? O Everaldo vai representar aqui os homens. Como vocês são. Então, os seus filhos, a sua casa, tudo que vocês têm, depende da cobertura. Lembre-se, o sacerdote é o que levantava o sacrifício. O sacerdote que clamava.
Lembra do capítulo 7 de Samuel, 1 Samuel, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O que o sacerdote estava vendo? Estava levantando oração para Deus abençoar e proteger o povo. Agora, se a cobertura, abra aqui a sua cobertura sobre ele. Abra aí, pode abrir. Abre. Se a cobertura for furada, você acha que, segura aqui, aí, fica aqui, pode vir mais um pouquinho para cá, sobe mais um. Assim é a vida espiritual. Essas crianças, esses jovens, essas famílias que estão aí fora, estão sofrendo, recebendo todo tipo de chuva, porque muitas coberturas estão furadas. Quando o sacerdote não está na posição de Deus, ele é uma cobertura furada. Quando o homem não exerce o seu sacerdócio na sua casa, o sacerdócio de Deus, que Deus o deu, na sua casa, na sua família, na sua empresa, o que tem debaixo dele está furado. Aí, eu trouxe essa aqui para ilustrar que, quando vem uma chuva, vamos ver se o Everton está protegido, se a chuva, o que tem acontecido? Depois seu pessoal limpa, viu que eu vou sujar aqui. Sujar é bom, né? Limpar é mais difícil. Sujar é bom não, sujar é fácil. Vamos ver se você está protegido mesmo. Isso não quer dizer que seu pai é assim. Nós estamos falando do pessoal aí fora. A chuva da prostituição tem caído sobre muitas casas, sobre muitas famílias. A chuva do homossexualismo, que tem levado muitos adolescentes jovens agora. A chuva da violência, que está sempre... Veja como é que está. Quando a cobertura está furada, é isso que acontece. Mas se essa cobertura aqui estivesse perfeita, nada disso cairia nele. Quando o homem está fora da direção de Deus, ele não passa de uma cobertura furada. Eu pergunto para você que está aqui essa noite, você que me acompanha, como é que está a tua cobertura? Como é que está o teu sacerdócio? Você tem sido sacerdote para a tua casa? Você tem exercido o seu sacerdócio para a tua família? Porque se mexer um pouco mais, continua caindo, porque a cobertura está furada. Um dia eu estava na África e um amigo foi comigo, ele levou só um boné e fez. Eu falei, eu tive uma ideia, eu comprei esse guarda-chuva. Eu falei, os homens merecem um guarda-chuva, cortar um guarda-chuva novinho. Eu comprei, mas eu cortei para fazer essa ilustração aqui para você. Que quando uma pessoa está fora da direção de Deus, não passa de uma cobertura furada. Mas você está coberto, viu? Você vai limpar essas folhas. Deus abençoe, obrigado. Amém? Amém, queridos? Ô Mira, por favor, me ajuda aqui. Meus amados, mas é isso. Ficou até bonitinho aqui, né? É isso que acontece quando uma pessoa não exerce o que Jesus disse. Ele sai da posição, ele não passa de uma cobertura furada. Reflita nessa noite. Como é que está a sua vida diante de Deus? Talvez tenha alguém aqui essa noite afastado do Evangelho. Você está sendo não só uma cobertura furada, mas você mesmo está debaixo de uma cobertura furada, porque você se afastou do Senhor. Quando você diz assim, eu aceito Jesus, quando o irmão cantou aqui, quando o Senhor estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, eu estava longe, é assim. E aí quando você diz sim, eu aceito Jesus, a mão do Senhor vem e te protege. Quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, ele entra debaixo da mão do Senhor. E agora o sol não vai te molestar, não, o mal não vai te tocar, porque a boa mão de Deus está sobre ti. Existem muitas famílias que estão sofrendo com dificuldades financeiras. Sabe por quê? Um dos papéis do sacerdote era guiar e ensinar o povo a lei. E era a obediência da lei, a obediência dos princípios, que levava as pessoas a prosperar. Existem pessoas hoje, que muitas pessoas vêm de aluguel, mas Deus quer que você tenha uma casa própria. Você crê? Ah, vocês aqui tudo tem casa própria, glória a Deus por isso. Eu não tenho não, você acredita nisso? Eu já tive duas, já dei para a obra para o Senhor. Eu dei 2 casas, carro, eu dou tudo porque eu falo, meu reino não é desse mundo, um dia eu vou ganhar uma mansão, porque tudo que você semear, você colhe. Eu moro em casa pastoral, a igreja que paga meu aluguel, mas tudo que chega, eu não tenho dificuldade. Eu tinha uma casa aqui em Salvador, vendi para a obra.
Eu tinha uma casa lá em Conquista, eu doei para a igreja fazer algo lá no fundo. Então assim, mas o projeto de Deus é porque eu viajo muito, estou na obra, Deus me sustenta. Deus disse para mim um dia: cuide da minha obra que eu cuido da tua vida. E Deus tem cuidado de mim, não tem me faltado nada. Mas quando Deus colocou o homem no Éden, colocou no seu habitat, colocou numa casa que Deus quer ter prazer. Então Deus quer que você tenha uma casa, Deus quer que você tenha o seu carro, Deus não tem nada contra você ter um plano de saúde, Deus não tem nada contra você ser rico. O problema é quando o dinheiro se torna senhor na vida do homem. Mas não tem nenhum problema você ser senhor do dinheiro, desde que você entenda o que é que você faça. Fazer a obra missionária, abençoar. Mas se você não está exercendo o sacerdócio no seu lar, a cobertura está furada e as pessoas não prosperam. O que é que um pai hebreu, quando você vai olhar o que é sacerdócio, o que é ser pai, o que é ser filho, o que é ser esposo, tem que olhar para os hebreus. Olha o que a Bíblia diz. E o que é que um pai faz para um filho judeu? O pai ensina duas coisas primeiro ao seu filho. Primeiro, o pai passa o tempo maior ensinando ao seu filho quem é Deus, quem é Yahvé, quem é o Todo-Poderoso. E vai dizer para ele que o Yahvé é o único Senhor, não há outro. Um judeu nasce falando isso para um filho e morre dizendo: não se esqueça, Yahvé é o único Senhor. Ele primeiro ensina para o seu filho quem é Deus, e depois ele vai ensinar uma profissão para o seu filho. Aos 12 anos, um pai judeu emancipa o seu filho, porque aos 12 anos, um filho judeu já sabe quem é Deus, já conhece o Torá, conhece a lei, conhece a palavra e já tem uma profissão definida. Agora, sabe o que o pai faz? Se você quer prosperar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui na frente aqui. Acho que aqui não vai dar, mas eu vou colocar aqui embaixo. Pedi o pastor Bira para me auxiliar aqui, hoje vai ser meu auxiliar, né? Segura aqui, por favor. Um pai, um sacerdote, ele vai ensinar para um filho como o filho prosperar. Eu vou colocar aqui assim, virado para cá. Depois eu viro para lá assim. Preste atenção, já estou encerrando. É uma coisa didática. Para que você saia daqui hoje, eu vou lhe dar uma consultoria. Tá? Deixa eu colocar as outras lá de cá. Mais 3 aqui, acho que dá. Desculpa eu virar as costas para você. Você está aí, diga amém. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui. Um amigo meu que viaja muito comigo para a África, já viajou algumas vezes, Maurivan Galdino. Ele tem uma editora, ele inclusive que publica os meus livros. E a gente escreve bem, mais ou menos na mesma linha. E ele estava falando inclusive como estava ensinando a igreja, os filhos a prosperarem. E ele dizendo, ele fez uma pesquisa, como é que um pai judeu faz? Como um sacerdote faz para o seu filho prosperar? Um pai, eu queria chamar aqui agora um outro adolescente. Tem outro adolescente que não seja o Everton? Tem? Olha lá, vem um ali. Se a sua cobertura é boa aí. Como é seu nome? Samuel. Você, que nome bonito, ó. Olha aqui, ó. Esse dinheiro vai ser meu. Eu não sei se você orou. Eu não sei. O que um pai faz? Um pai hebreu, ele ensina o filho e diz assim: Yahvé é o nosso provedor. Yahvé não quer que você tenha dificuldades, nada. Yahvé quer que você prospere. Yahvé quer que você tenha sucesso na vida. O Deus Todo-Poderoso nos honrou, nos abençoou e fez promessa em Abraão que nós seríamos abençoados, nós seríamos cabeça e não cauda, estaríamos por cima e nunca por baixo. Mas ele diz: lembre-se que Deus, Yahvé diz: quando ouvir e obedecer a minha palavra, como diz Apocalipse 1, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados aqueles que praticam. Quer dizer, bem-aventurado não é um ou outro não, bem-aventurado é aquele que lê, ouve e pratica, senão não adianta nada. Então o pai, ele dá 5, eu trouxe 6 aqui porque ele dá 5 cofrinhos ao filho.
E ele dá também 5 cédulas. Vou dar aqui 5 cédulas. Está vendo aqui? Uma. Abra a mão, Samuel. 2, 3, 4, 5. Ele dá 5 cédulas ou 5 moedas para o seu filho. Isso é um sacerdote, porque o homem primeiro é sacerdote na sua casa e ele ensina. Aí ele vai dizer para o filho: para você sempre prosperar e nunca ter necessidade, não se esqueça, tudo que chegar à sua mão, primeira coisa que você tira, o judeu ensina, é primícia. Talvez você não sabe nem o que é primícia. Leia meu livro sobre prosperidade, você vai saber o que é primícia. A primícia vinha antes do dízimo. O sumo sacerdote é que recebia a primícia. Números capítulo 18, versículo 8, vai dizer que Deus deu ao sacerdote a primícia, os dízimos. E você pega Neemias 10, 36, fala de primícia, dízimos, ofertas e diz dos dízimos. Então, o pai dá para o filho as 5 moedas. E eu vou tirar aqui da primícia. Ele pega e coloca assim e fala: primeiro, nunca se esqueça, nunca roube Deus. A primeira coisa que você dá, ele dá um cofre, diz assim: coloque o dízimo. Um judeu, Silvio Santos é judeu, aquele Luciano Huck é judeu. Essas pessoas são judeus, eles não lesam a Deus, não tiram nada de Deus, porque eles sabem o que é o princípio de ser dizimista. Então, o pai, o sacerdote, a cobertura que não é furada, ensina o seu filho: seja primeiro dizimista, tudo chega na sua mão, tira o dízimo. Depois você tira ofertas, e nessa oferta eu coloquei primícia, é a primeira oferta. Depois, o pai vai dizer para o filho, naquele terceiro cofrinho, chama-se poupança. Depois, ele fala para o filho: não se esqueça que você precisa entregar o dízimo. Você precisa ofertar, sempre. Não retenha. Você precisa poupar. Não coma tudo. Eles ensinam, inclusive, que diz que José, no Egito, mandou poupar durante 7 anos para enfrentar o dia mau, para enfrentar o dia da fome. Chega um momento, na hora de madrugada, você precisa levar um filho no hospital, comprar um medicamento, não tem dinheiro, não pode pagar uma consulta porque não tem uma poupança. A gente às vezes gasta muito e as pessoas gastam mais do que ganham. Então ele diz: você nunca esqueça primeiro dízimo, ofertas. Você tem que fazer uma poupança, guarde um pouco. Você precisa fazer investimento, invista em alguma coisa, trabalhe, venda, troque. Você faz o quê, Samuel? Nada? Você vai fazer alguma coisa. Você tem que vender alguma coisa, nem que seja balinha, chiclete aqui dentro. Eu acho que bira deixa você vender lá fora, não sei se tem cantina. E aí ele coloca o 5º cofrinho, um gasto. Eu botei diferente, gasto. Ele diz assim: não gaste mais do que aquilo que você possa gastar. Então um homem prospera, um homem é abençoado, um homem é próspero, porque ele aprende com Deus, ele é sacerdote e ele abençoa a sua família. Por isso, Samuel, me dá aquela sacolinha aqui, Bira, por favor. Deixa eu colocar aqui dentro. Tira aqui só o guarda-chuva furado, o celular. É aqui. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que é primícia, Samuel? Primícia divida tudo que você ganhar por 30. O valor que você encontrar é uma primícia. Aí tem 50 reais. Divida 50 por 30, o valor que você encontrar é uma primícia. Aí você coloca no cofre da primícia. Aí depois, o que sobrar, você tira o dízimo. Aí você tira uma porção também para ofertar. Tira um pouco para guardar e faça um investimento. E pouquinho você gasta. Aí você pode comprar uma caixa de chocolate, alguma coisa, vender. Daqui uns 3 meses eu vou perguntar para a Bira se você apresentou quanto rendeu esses 50 reais, tá bom? Deus te abençoe. Ele levou. Deus tem me abençoado, porque onde eu faço ato profético eu dou dinheiro. Eu até gosto, vem a hora. Sabe por quê? Porque pai faz isso. Pai é sacerdote. É isso que o pai faz. É isso que o sacerdote faz. Ele orienta, ele cobre, ele abençoa. Porque é isso que Jesus faz com você. Jesus te orienta, Jesus te abençoa, Jesus te cobre. Ele derrama sobre ti toda a sorte de bênção. Nessa noite, você precisa refletir. Dizer: Deus, eu preciso consertar a minha vida. Eu preciso voltar ao meu sacerdócio, ao meu ofício sacerdotal que um dia o Senhor me confiou. Porque ele diz aqui: e ele nos fez reis sacerdote para Deus, seu Pai,
E a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Você está aí? Diga amém, aplauda o Senhor. Fica de pé. Uma canção aí, gente, de adoração para orar, daquelas boas. Pode ser das antigas, das novas. Amém, queridos. Eu quero orar por você. Eu quero orar nessa noite. Eu estou muito feliz de vê-los aqui essa noite ouvindo essa palavra. Eu sei que Deus falou ao seu coração. Eu sei que Deus essa noite chamou você a um particular. Disse: meu filho, não foi para isso que eu te chamei. Eu quero que você seja um sacerdote vivo, santo, que esteja no meu altar, oferecendo, intercedendo pela sua família, pela sua casa. Vamos adorar o Senhor. Em nome de... Ah, Samuel, você é daí do teclado, né? Que coisa boa, acertei, é você mesmo, né? Amém? Vamos adorar o Senhor. Feche teus olhos por um instante. Pai, eu quero te pedir que nesta hora, Senhor, em que estamos fechando este momento, Senhor, na ministração do ato profético aqui, ó Deus, com a oração, eu não vim aqui em vão, como teu filho já orou e disse, não foi em vão. Eu vim aqui por um propósito, e como apóstolo do Senhor, como filho, como sacerdote, eu vim aqui para ministrar sobre esses homens. Eu quero te pedir, Deus, tire todo e qualquer medo, tire toda e qualquer dificuldade, Senhor, tire toda e qualquer vergonha, tire toda e qualquer distração, Senhor. Tira, Senhor, agora em nome de Jesus, os teus filhos, todo e qualquer bloqueio, para que eles possam refletir, Senhor, para que essa noite eles possam vir ao altar dizendo: Deus, eu reconheço que eu preciso, Senhor, voltar, ó Deus, ao meu lugar de sacerdote. E aqueles que já estão exercendo, dizer: sim, Pai, eu preciso continuar, eu preciso que o Senhor me dê graça. Então, Deus, nessa noite toca. Espírito Santo, a tua palavra foi entregue, agora a obra é contigo. Faça a obra no coração. Senhor, se tem alguém aqui esta noite desviado, afastado do Evangelho, e que foi, Senhor, tocado pela tua palavra, Senhor, que nessa noite ele venha se render aos teus pés, que ele venha renovar a aliança, que ele venha voltar a exercer o sacerdócio do homem, porque é o Senhor na vida dele. O Senhor nos chamou, nos comprou para sermos filhos, sacerdotes, reis. Os teus filhos precisam governar, Senhor, e não ser governados pelo mal. Eles precisam guerrear, e as nossas guerras são espirituais, mas nós temos as armaduras do Senhor, temos a espada do Espírito. Então toque nesses homens agora, em nome de Jesus. Nós vamos adorar, mas enquanto estivermos adorando, se a palavra falou com você, só você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Você vai dizer: eu precisava ouvir essa palavra, eu quero continuar o meu sacerdócio. Não precisa dizer para mim não. Talvez você está dizendo: eu preciso restaurar o meu sacerdócio hoje. Talvez você está dizendo: eu preciso reconciliar com Jesus. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente enquanto nós estamos adorando. Eu quero orar com você. Eu não mereço, Aleluia, tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, aleluia, sempre o adorarei com amor. aleluia. Eu Senhor, não mereço, nós não merecemos tanto amor. Eu não sou digno, aleluia, do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, aleluia. sempre o adorarei. O altar é do Senhor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Pode vir. Verdadeiramente. Se Deus falou com você, venha. Não tenha medo. Eu posso erguer, Adore. minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Você é livre. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O filho do homem.
voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: se você é livre, eu sou. aleluia, adore a Ele. Eu sou pra te adorar, pra te adorar, Pra te adorar, eu sou livre, Jesus, sou livre. aleluia. Com seus olhos fechados, você sabe como é que está a sua vida. Você está aqui na presença do Todo-Poderoso, do grande eu sou, daquele que te comprou, daquele que te perdoou, daquele que morreu para que você vivesse a vida dele. Você é sacerdote do Senhor. Se você é um sacerdote que tenha exercido esse sacerdócio com alegria, e você diz: Deus, eu preciso de mais graça, de mais unção, Senhor, eu preciso de mais sabedoria, eu preciso, Senhor, de uma ativação profética dos céus. Sai do seu lugar e vem aqui também. Se você está com a sua vida amarrada, nada estava dando certo, vem à frente. Se você está com problemas na tua casa, com os teus filhos, vem à frente. Vamos juntos aqui no altar oferecer o sacrifício de louvor. Se a tua esposa está doente, afastada, desviada, venha para o altar. Oh, você que pensou em acabar com a tua vida, vem aqui em nome de Jesus Cristo. Você que pensou em parar com tudo, você disse que não tem mais jeito, vem aqui. Venha que tem um jeito. Jesus Cristo está aqui. Você que está com a tua vida toda amarrada, nada estava dando certo, venha para frente. Não tenha dificuldade, não tenha medo de vir à frente, de se prostrar, de adorar, de clamar e dizer: Deus, eu estou aqui. E se você errou, pecou, diga para Deus: hoje eu me arrependo, Senhor, e eu quero consertar o meu altar, porque eu sou sacerdote, eu quero estar na tua presença. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor não está aqui para lançar em rosto os teus pecados, mas para te convencer, dizer: filho, filha, venha. Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que restaura. É noite de restauração. E aonde tem restauração, tem restituição. Aleluia. Você é livre. Você que está aqui à frente com os teus olhos fechados, aleluia, vai falando com o Senhor: eu não mereço. Senhor, nós não merecemos nada. Esses homens não merecem nada, eu não mereço. Mas é no nome de Jesus que estamos aqui diante de Ti. São sacerdotes do Senhor, são reis e sacerdotes. Há uma unção sobre a tua vida. Você que está aqui esta noite, se tem alguém que pecou, que falhou, Deus nessa noite está aqui para perdoar os teus pecados. Ele está vendo o teu coração, porque eu olho a aparência, mas Ele vê o teu coração e te perdoa nesta noite e te restaura esta noite. Em nome de Jesus Cristo, você que está colocando o teu altar diante do altar do Senhor, que é a tua vida, nesta noite o Senhor te abençoa, nesta noite o Senhor te perdoa, nesta noite o Senhor te dá graça, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu digo a todo mal, a todo espírito que estava amarrando, perturbando, segurando o filho, a esposa, a saúde, as finanças, saia agora em nome de Jesus Cristo, porque esses homens são sacerdotes, são reis e sacerdotes. É porque nós servimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, são sacerdotes. Receba nesta noite unção nova, óleo novo, óleo fresco sobre a tua cabeça. Receba da unção do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.
nós ministramos sobre a tua vida a unção do Espírito Santo. Que o Senhor te toque esta noite com unção maior, com graça, com poder. Aleluia! Receba sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Receba o fogo do Espírito Santo aí. Receba fogo do Espírito. Receba fogo do Espírito Santo. Chega, tarababa, chequeteremais. Receba o óleo fresco. Receba graça. Receba cura. Receba poder, receba unção, autoridade, reis e sacerdotes, reis e sacerdotes, reis e sacerdotes. Receba mais, mais, mais. Receba alegria, receba cura. Chega, tarababa, chega, terelás. Receba mais, mais. Pra te adorar. Oh, Espírito Santo, Senhor, visita os lares agora. Visita os lares agora. Deus, visita o teu lar. Deus, visita a tua família. Deus, visita a tua esposa. Deus, visita os teus filhos. Deus, visita a tua empresa agora. Chega, tarababa, recebe mais, Espírito Santo. Aleluia. Eu sou livre. Diga isso para Ele. Levante as suas mãos e diga para te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. Eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, eu sou livre. Pra te adorar, eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Palmas para Jesus. Agora, ó, você que veio aqui na frente, abraça quem está do seu lado. Abraça aí o homem que está do seu lado. Dá um abraço nele. Glória a Deus. Aleluia. Podem voltar aos seus lugares. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O teclado pode continuar tocando. Glória a Jesus. Continua de pé. Não sente não. Que nós já estamos encerrando. Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui nessa noite? Amém? Com certeza, irmãos, todos nós somos abençoados. E eu creio que nós estamos saindo daqui hoje à noite com a consciência, né, do que é um verdadeiro sacerdote. E Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer que Ele quer que sejamos sacerdotes. Amém? Você é um sacerdote de Deus. No seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, você é um sacerdote. O diabo tem dito muita mentira a respeito dos homens, mas Deus tem dito a respeito do homem: você é um sacerdote. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, eu creio que se Adão tivesse exercido o sacerdócio dele, Eva não teria comido daquela fruta. Se ele estivesse junto na hora, ela não teria comido. Mas Deus está resgatando o sacerdócio do homem. Amém? Nesses últimos tempos, irmãos, Deus está resgatando. Porque Deus quer ver o homem, né, no sacerdócio, na igreja, irmãos. Precisamos estar mais ativos na igreja. Porque essa questão, né, de sempre, nada contra as mulheres, mas porque, por exemplo, quando se fala de oração, as mulheres sempre têm que tomar a frente, se destacam. Por que não o homem? Por que o homem não se destaca na oração? Não é verdade? Então, irmãos, vamos, né, resgatar isso, amém? Homens da IBMI, vamos resgatar isso, amém? Quero ver aqui homens de oração,
né? Círculos de oração só de homens. Por que não? Por que círculo de oração tem que ser só mulher? Irmãos, vamos, né, começando aí pela quinta-feira à noite, vamos estar aqui reunidos, né, orando. Venha quinta-feira lá pelo seu lar, pelos seus filhos. Venha. E aí vamos estar resgatando isso, irmãos. Não é verdade? Os homens têm que estar à frente, né, de eventos da igreja, viagens missionárias, né? Vamos estar à frente. Não vamos ficar, né, alheios, porque Deus levantou o homem como sacerdote. Glória a Jesus.